Estou aqui para contar um testemunho muito especial para a minha vida, e não só. Eu começaria por dizer que foi um testemunho que impactou na minha vida de uma forma muito estranha, porque foi no dia 31 de dezembro, enquanto eu caminhava de volta para casa, isso lá já quando o sol se punha, e a passos lentos eu ia caminhando, enquanto que fui interpelado por uma senhora. E aí eu estranhamente parei e ela logo fez a pergunta: jovem, de que igreja? E eu disse: sou adventista do sétimo dia. Não sei se fez essa pergunta porque me viu que eu estava vestidinho com a Bíblia na mão, mas além disso ela mostrou um desejo, um alívio de quem encontrou, de alguém que encontrou o que procurava. Ela disse: meu filho, eu preciso conhecer Jesus. Eu quero conhecer a igreja adventista. O filho, se quiser, próximo sábado pode vir me buscar. Eu disse: sem problema. Eu disse: sim, eu quero deixar essa vida, eu quero conhecer Jesus. A minha casa fica logo lá, na entrada daquele beco lá. E como eu não pegava bem a direção, eu pedi que ela me levasse em casa para conhecer em casa, para que posteriormente, no próximo sábado, eu pegasse ela. E assim foi, chegamos em casa dela e afinal de contas ela é bem conhecida no seu bairro. Enquanto a gente caminhava em direção à casa dela, as pessoas diziam: senhora Maria, tudo bem? Estás bem? Bebeste mais? E tal. Porque me dá a entender que ela afinal é conhecida ali, mas eu já passei várias vezes. Aquele é meu caminho, mas eu nunca a vi ela, só naquele dia. E enquanto caminhávamos em direção à casa dela, nos encontramos com uma jovem que disse: não, ela me disse: olha, essa jovem é testemunha de Jeová, mas ela quer me levar para o testemunho de Jeová, mas eu não quero ir para o testemunho de Jeová, eu quero conhecer a igreja adventista, eu quero me encontrar com Jesus. Eu já frequentei às vezes o Bom Deus, já lá fui por convite da vizinha, mas quase que não senti nada, mas eu quero conhecer ainda mesmo a igreja adventista. Então eu disse: está bem, mamãe, nós vamos conhecer brevemente, sábado virei pegar. E me recebeu em casa dela, sentamos, e eu, com aquele entusiasmo, abri o livro de Mateus 11, verso 28, que dizia: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. E ela gostou do texto, disse: sim, meu filho, eu já ouvi esse texto para mim, mas eu quero conhecer Jesus. Eu tinha 3 filhos e, infelizmente, os 3 filhos já se foram. E eu fiquei muito cabisbaixo. Comecei a ter noção de quem eu estava a conversar, com quem eu estava a conversar. Ela disse: eu tinha 3 filhos, mas os 3 filhos já se foram e nesse momento eu estou sozinha. Eu preciso conhecer Jesus. Se Jesus realmente existe, eu quero conhecer esse Jesus pessoalmente. Eu disse: sim, mamãe, será possível. Lá os dias foram se passando. Na sexta-feira, eu passei em casa dela, que é para lhe fazer lembrar do convite. Na sexta-feira, infelizmente, encontrei que ela já havia dormido. Ela dorme muito cedo e também acorda muito cedo. Mas me atendeu, eu estando na porta lá dentro, disse, me identifiquei, ela lembrou de mim. O que contraria, já que muitos estavam a dizer que ela estava embriagada, porque alguém que estivesse embriagada nem sequer lembraria de mim. Mas ela lembrou de mim. Ela disse: está bem, meu filho. Sábado, vem me pegar, não tem nenhum problema. E no sábado, passei lá, quando era de manhã. Infelizmente não a encontrei. E saí de lá um pouco cabisbaixo. E fui para a igreja. Adorei normalmente. No programa da tarde, voltei para na igreja, teve um programa da tarde. Assisti o programa da tarde e como era um programa de jejum, eu queria expor essa minha experiência. E disseram, infelizmente, já não havia tempo, então contei diretamente aos diretores da ação missionária e pediram que eu contasse no próximo sábado.
Só que aconteceu algo muito espetacular, uma benção. E no sábado que eu vou para lá, eu só acordei e fui diretamente também na casa do jovem que já havia conversado com ele. Um jovem chamado Valdemiro. Eu fui à casa dele, bati a porta, ele me atendeu com um entusiasmo que eu fiquei um pouco perplexo, com aquela vontade e a preocupação enquanto eu bati a porta. Eu conto sim, vamos para a igreja, vamos. Ele se preparava. Enquanto isso, fui também à casa da Dona Maria, com quem já conversei sábado passado, que é no dia 31. Encontrei ela também toda entusiasmada. E encontrei, infelizmente, esperei até que ela se preparasse. Então estava a fazer esse vai e vem. Vou à casa da Dona Maria para ver se já se preparou. Vou à casa do Valdemiro. E pela graça de Deus, nesse mesmo sábado, eu consegui ir para a igreja com os dois, acompanhando os dois. E lá na igreja foi uma maravilha. Eu simplesmente me considero como um canal que Deus me escolheu para usar eles. Porque se dependesse de mim, nada disso seria possível. E eu sinto a responsabilidade dentro de mim de simplesmente se deixar ser usado por Deus para que Ele cumpra o propósito dEle na minha vida e na vida deles também. Sim, e estamos, a ação missionária se entusiasmamos com a história e no mesmo sábado que eles foram para a igreja, até bem dizer, no sábado em que contei a experiência, vi com o irmão Cândido Vieira, que trabalha na ação missionária. No sábado em que contei a experiência, eles se emocionaram com a experiência e desejaram conhecer a casa da senhora. Vi com o irmão Cândido Vieira e pela graça de Deus a ação missionária já agiu de tal forma que ao irmos para lá já levamos uma cesta básica. A irmã Maria recebeu com muito grato, o irmão Cândido Vieira conheceu a casa, louvamos um pouco, o irmão Cândido Vieira leu algumas passagens bíblicas de conforto, nos confortamos entre nós, oramos, saímos de lá. E no sábado aconteceu uma maravilha em que eles próprios estiveram na casa do Senhor, contando a sua experiência. A igreja toda ouviu, como ouviu, se emocionou. E nesse momento estamos no processo de poder ajudar nossos irmãos, não só com a palavra, mas com todos os recursos que tiver à nossa disposição. Porque entendemos que Deus nos abençoa e usa-nos como canal para abençoar outras pessoas. Eu não sei o que me veio na cabeça. Quer dizer, eu frequento a igreja Bom Deus. Eu ando a igreja Bom Deus porque quando estava em Luanda com meu irmão, era da igreja Bom Deus. Então ele sempre me levava no Bom Deus. Depois fui batizado no Bom Deus. Fiquei lá desde 2002, no Bom Deus. Eu já tinha me metido num grupo de apoio, quando estava em Luanda. Era do apoio, era o protocolo também, tinha duas funções. Mas eu vi a igreja Bom Deus, eles falam mesmo do que é o mesmo Deus. Eles não são do bom Deus, quer dizer, falam do bom Deus porque há maravilhas, parece que Deus está fazendo e as pessoas falam Deus é bom. Mas para mim ainda nunca. Nem tem há muito tempo, mas eles sempre oram por mim. Quero para mim deixar de beber. Mas nunca deixei. Às vezes, foi o ano passado, aqui no Anjá, tem um pastor, quer dizer, se for na católica, como que se diz? É bispo. Ele disse que queria conhecer todas as paróquias daqui da província do Ando, dos bairros. Ele depois passou casa por casa de cada cristão. Nós na nossa casa só estamos duas vizinhas. Um quarto meu, um quarto da outra. Nós somos do Bom Deus. Então assim, a nossa pastora de lá da Fátima passou para frente a mostrar a casa de cada cristão. Então, vieram orar por nós, porque queriam o dia todo para o dia todo do bairro onde os cristãos. Depois o pastor deu 500 kwanza a mim, deu 500 kwanza a outra,
uma outra minha irmã. Depois a pastora disse assim, ela, a nossa pastora daqui disse, a mamãe Maria, esse dinheiro não te deram para você beber. Eu disse, mamãe, não me deram para beber, mas eu vou comprar comida. Ah, mamãe não pode beber? Eu disse, tá bem, mãe. Foram. Depois, na igreja Bom Deus, quer dizer, só querem, eu acho, só na pessoa a pessoa que tem, tá vendo? É que ele visita na casa dele. Aí, às vezes, você passa no meio, em casa não aparece ninguém. Mas as casas já estão aí. Mas eu depois comecei a faltar na igreja. A outra vez fala, minha Maria não disse, não, mas quando eu vim biscoito, vou arranjar de comer. Disse, Mamãe Maria. Depois a outra foi falar na pastora. Mamãe Maria não veio porque ela disse, vai arranjar de comer. Depois a pastora vinha falar comigo. Mamãe Maria. Aí ela disse, aleluia, ela disse amém. Mamãe Maria, afinal, até deixar o Jesus para dar comida. Eu disse, mamãe, não tinha nada em casa. Então foi um dia, eles cultam nas terças-feiras, tem culto às 14. Mas não vim porque não tinha nada em casa. Fui fazer um biscoito. A mamãe Maria também, você não quer Jesus? Depois comecei uma série de deixar. Então, dia 31, estava vindo da casa da filha da minha irmã. Fui lá, então, o germe me deu 2 cervejas, bebi. Depois estava aqui na minha casa. Eu, quando fiz um irmão estava ali com a Bíblia. Eu disse, andava lhe perguntar se é da Jovã, não sei se é da Jovã, se é do Bom Deus, se é protestante, não sei. Eu andava lhe perguntar mesmo. Mas eu já falei uma vez com meu vizinho, o Mano Prata. É meu vizinho, quase a 10 quilômetros. Eu disse, Mano Prata, também quero conhecer Jesus. Aqui a Maria também só fala. Como lhe dei uma parecida depois da NACA, ela trabalhar lá. Eu disse, Mano Prata, também quero conhecer Jesus. Aqui a Maria, você bêbada, você vai ir mesmo na igreja? Eu disse, vou ir mesmo. Falei, mas depois do irmão, assim que fiz um encontro com ele estava ali à minha frente. Eu estava indo para casa. Eu disse, irmão, boa tarde. Eu disse, boa tarde. O irmão estava da igreja, disse que sim. De que igreja? Disse, Adventista. Eu disse, também quero conhecer Jesus. Ele não olhou para trás. Disse, a mãe quer conhecer Jesus. Eu disse, sim, quer conhecer Jesus. A mamãe vai onde? Ele disse, vamos aqui nesse beco aí. Eu disse, tá, mamãe, deixa para ir. Foi comigo até em casa, conheceram em casa. Depois me disse, sábado vou vir te apanhar para nós ir à igreja. Eu disse assim, mas como tenho uma irmã da minha mãe, está com trombose já há 5 anos, ela defeca na cama, urina na cama, então tinha que lhe mudar sempre às manhãs. A hora então que eu fui mudar, se eu falasse já no irmão, o irmão podia me esperar. A hora que eu fui trocar de roupa a tia, então ele também foi à igreja. Mas esse dia estou fazendo terceiro dia? Sim. Esse dia sempre estamos juntos. Ele está sempre na minha casa. Sim. Já pensou uma vez em ir para a igreja adventista antes de conhecer o irmão? Já pensei uma vez, mas agora dentro de mim, como vi o irmão, então eu falei para ele, sabe, ele era adventista. Eu estava pensando, se ele falasse de outra igreja, não podia ir. Se falasse das santas, da onde não. Bem mesmo dentro de mim, ainda vou lhe perguntar. Mas se ele falar que dentro de mim estava falando assim, eu dentro de mim estava assim. Se ele falar que é coisa das santas, eu não vou ir, nem santa. Se é católico também não vou ir. Mas eu tenho irmã, a nossa irmã é madre. A primeira filha dos meus pais é madre. Está em Caponda. E a minha irmã,
Minha irmã falecida, tem um casal, também são adventistas. Mas só que nunca tentei falar com eles, porque não me próximo deles, vivem distante. Uma está no Quingense, é mulher do pastor do Quingense, da adventista. E um está na centralidade. Nunca se apanhamos assim. E também nunca me deu na ideia de falar que não vou falar com o Silas. Mas o sábado antepassado, eu lhe vi aí na central, aqui na igreja. Até tentei ele chamar, só que ele já estava aí, não me viu. Mas gostei muito da igreja adventista. Ok. Mesmo a pregação de ontem me entrou muito bem. Aquele pastor pregou muito bem ontem. Até eu pensei, aquela hora que chamaram um grupo, para ser batizado, eu também queria levantar, mas depois pensei, como é que eu vou levantar se eu ainda não estudei? Depois fiquei aí. Sim, costumo ir aí. Tem uma senhora às vezes que me convida, vou à lavra dela. Assim, faz uma semana mesmo, de segunda até sexta-feira, costumo ir à lavra dela. Às vezes tu paga 750. Ela, outras pessoas pagam 1.000 kwanza. Mas nós que saímos aqui do Ambo, ela tem uma fazenda aqui no Issaque. Então, como andamos com o transporte dela, ela disse assim, desconta os 250 para a gasolina. Mas que a pessoa como não tem onde vai, sempre costumo ir lá. Se não fazer negócio, sei. Já fazia negócio. Eu já até andava a viajar na Santa Clara, na altura não estava aleijada. Eu estou andando assim, porque dormia só lá 35 dias. Eu tinha levado 37 pontos a esse sinal aqui. Tinha feito desastre. Da Santa Clara até na Ongiva. Então, o carro trabalhou todo. E naquele sítio só era eu sou a única coisa que apanhei coisa. Senão a motorista morreu, a outra também morreu. E eu apanhei só essa parte que estava rachada. Mas Deus é como é bom. Isso não tem que seguir mesmo a Jesus. Assim, mas já conhece Jesus? Sim. Já conheceu Jesus? E esses dias que tem frequentado a igreja, Sim. e tem ouvido muitas pregações, e acreditamos que conheceu ainda mais Jesus. Sim. Então, quer ser batizada? Quer continuar na igreja? Eu só vou sair na igreja quando Deus me chamar. A minha vida era de grupo, então aquela vida de ser de grupo, desde que a minha mãe faleceu, o nosso pai nos deixou, está contra a mulher. Eu sou o mano mais velho de casa, então para meus irmãos comerem era necessário eu fazer coisas ilícitas, que é roubar as coisas dos outros, vender aquilo que vem, trago em casa. Então, a minha vida era assim. E também temos um nosso inquilino que ele mete mosaico. Então, ele tentou por tudo. Ele viu, não, esse não pode fazer isso. Às vezes me levava mesmo para o trabalho dele para me aprender. Então, eu pelos tempos que eu fiquei com ele, aprendi mais. E ele, quando trabalha numa empresa, quando ligam, vai ter que ir. Dessa vez ele foi e não anda. Eu falei, não. Ele foi, não tem mais nada a fazer. Você acorda, você vê as crianças falando, não, poxa, a gente já não comemos, estou cheio de fome. Então a minha vida era essa, mexer coisas alheias. Então, houve no dia 31 de dezembro, nós criamos uma festa com nossos amigos. Então, depois do cantando, eu voltei para casa, comecei a dar cantando a todos
que vivem na minha casa. Então, daí a barbearia do mano aqui ao lado estava aberta. Só cheguei lá, mas eu estava muito embriagado mesmo. Só cheguei lá, sentei, começamos a conversar coisas que não tem nada a ver, conversas do mundo. Então, dormi, o mano foi paciente, não me chutou na barbearia dele, ainda pegou um pano, estendeu, me meteu lá, dormi uma boa hora. Depois de acordar, eu lhe expliquei, dizendo assim, não mano, eu estou vivendo assim, eu estou vivendo aqui, para meus irmãos comerem, assim. Começar a explicar que não, para meus irmãos comerem, tenho que mexer coisas alheias, para minha irmã para pagar as faltas da minha irmã, porque nós somos os 6. E só está a estudar caçula. Tínhamos que assinar aquele documento que, como posso dizer, assinar aquele documento que tipo, não tem nada mais de pobre. Sim, que ela pode estudar, mas se faltar, tem que pagar a falta. Sim. Então, o irmão disse, não, ainda bem porque falaste isso comigo. Gostaria de conhecer Jesus? Eu disse sim, gostaria de... Isso é o que eu mais quero na minha vida. Porque cansa, às vezes mesmo você sozinho, nessa vida de grupo, você mesmo sozinho vai falar para alguém, toda atrás da polícia, a polícia atrás de ti, toda você fica mesmo cansado. Então eu expliquei a minha situação no Cota, o Cota me falou, não, tá bom, se já queres conhecer mesmo Jesus, na verdade, sábado ainda vamos à igreja, estás disposto? Eu disse, não, qualquer pessoa que me convida da igreja, eu vou, porque o mais importante é que vamos falar de Deus, sim. Então ele me deu umas boas palavras, conversou comigo, e naquele dia eu tinha um corte que chegava até aqui. Naquele dia mesmo eu falei, não, me tira esse cabelo. Me tirou o cabelo. Este dia foi no dia 1. Foi no dia 1 que calhou domingo. Sim, ficamos aí. Então ele me falou, não, então por enquanto até chegar sábado, vamos fazer assim. Eu vou andar à tua procura, ou você vem na minha procura, para antes de você sair, meter o pé na rua, que faça uma oração, que Deus conduza o teu dia, que nada de mal venha acontecer, nem coisas ilícitas eu venha fazer. Então, começar a seguir do que o mano me disse, começar a seguir. Às vezes ele mesmo que tinha paciência de vir bater a minha porta, de falar sobre a palavra. Logo no sábado, ele quando chega me encontrou que eu já estava banhando, para mim se preparar para ir à igreja. Quando eu já estava banhando, ele gostou, viu que há incentivo a mim. Chegamos à igreja, ouvimos primeiro as primeiras pregações, depois como chamaram os visitantes para a primeira vez, eu e a irmã Maria se apresentamos, eu expliquei o que é que me trouxe lá, eu expliquei, não, a minha vida era de tirar coisas dos outros, coisas que não me pertencem, mas eu quero conhecer Jesus, quero que Jesus me transforme, eu quero que os meus irmãos vão comer coisas que estão vindo no meu suor. E todos ouviram. Então, a irmã Janete, é o primeiro dia que eu conheci a irmã Janete. A irmã Janete ouviu também o testemunho, ficou só assim. Então, no dia que eu consegui a minha Bíblia, a pregação foi boa, que até saí lá bem leve na igreja. Saí lá bem leve, e sem saber que a irmã Janete preparou uma cesta básica. A irmã Janete é quem nos levou mesmo para casa, a irmã Maria. Nos levou para casa e ela disse, não, eu não vou chegar em casa, mas espera ainda, vai ter aqui algo para vos dar. Tirou alguma cesta básica, deu na mãe Maria, tirou uma cesta básica, e eu acho que ela tipo, já leu meu coração. Assim que pegou a cesta básica, me falou, Valdemiro, essa cesta básica é mesmo para os teus irmãos, não é para você ir vender, porque eu tenho muitos vícios de beber e fumar.
Sim. Então, eu falei, não, tá bem. Eu ouvi a palavra. Se eu estou a mentir, que Deus me dá, que me castigue, eu vou levar diretamente para meus irmãos. Cheguei em casa, meus irmãos estavam a gostar tanto. Então, eu tenho um irmão chamado Fábio, que é de Testemunha de Jeová. Ele gostou tanto e ele me falou assim, mano, por favor, para com essa vida de levar coisas que não te pertencem só para vir nos dar de comer. Porque às vezes pode mandar algo ou fazer algo que não vai calhar a ti, mas vai calhar nós. Eu não fiquei a pensar, tem razão. Então, para isso, eu vou ter que rever a minha vida, aceitar Jesus Cristo como o único Salvador. Morreu na cruz por mim e por nós. Desde aquele dia, eu comecei a ir à igreja. Só ontem que não fui, porque passei a noite no óbito de uma nossa amiga. Sim. Ao chegar em casa, me disseram já me deixaram, então fiquei em casa. Obedeci conforme meu irmão disse na minha irmã, para mim não sair. Fiquei o sábado completo em casa. Então ontem de noite, cheguei à casa do irmão, bati o portão e ele mesmo que me abriu, começamos a conversar. Ele gostou até que fui à procura dele, começamos a conversar. Porque até eu tem aquelas vozes que falam, não faz. A mais baixa fala, não faz. A outra faz, não faz. Então, eu só cheguei mesmo, naquele momento eu estava para ir no ambiente. Eu me preparei, mas a primeira coisa eu tinha que ver a cara do irmão ao lado. Cheguei lá, depois de nós conversando, depois lemos um capítulo, lemos alguns capítulos, alguns versículos, saindo daí, fazer uma oração. Mal saí do quintal dele, eu vi, se vamos ir na festa, depois amanhã, porque ele me mostrou a mensagem dos testemunhos que o irmão enviou, me mostrou, é a hora que ele responde que não estou aqui com o irmão, ele disse, não, sim, pode ser amanhã. Sim, ouvi não vou mais no ambiente, vou diretamente em casa. Cheguei em casa, encontrei meus irmãos assim, eles são bem curiosos na palavra. Encontrei todos assim a lerem, a ter aquelas dúvidas. Eu também peguei, porque o sábado de ontem que eu não fui, o sábado que eu fui, o primeiro livro foi Deuteronômio. Sim, só não apontei o capítulo que eu comecei a ler Deuteronômio 1 até o capítulo 2. Agora, coisas que eu não estava entendendo, estava começando a se explicar com meus irmãos. Aquilo foi indo, até que dormi tarde, que esqueci que iríamos de ter um testemunho. Dormi, graças a Deus, acordei em nome do Senhor Jesus, o mano chegou em casa, bateu. Antes de nós vir, tínhamos o meu primeiro estudo, que foi hoje. Sim, antes de ter o estudo, cantamos, começamos a estudar. De tudo que nós estávamos a estudar, começaram a me perguntar e eu comecei a responder. E graças a Deus, desde o dia que eu dei o testemunho na igreja, até hoje, nunca mexi em nada de ninguém. Mas só um dia que meus irmãos não me atabicharam, não jantando, não me atabicharam, e não tinha almoço. E eu estava na rua só com meus amigos, sem saber, porque eu quando na rua com todos os amigos, vais comer mesmo? Sim. Agora, voltando em casa lá para 18 horas, cheguei em casa, estou encontrando todos tão tristes. Todos perguntavam, estão assim para quê? Que não, temos fome. Não, como assim tem fome? Aquela comida que eu trouxe já acabou. Eles disseram que já acabou antes de ontem. Então fiquei furioso. Eu não vou vestir a minha roupa da rua, para entrar na rua, para ver se consigo algo. Mas algo, até a voz mais alta, está falando, vai já mesmo, vai já. Mas a voz mais baixa é quem disse, não, primeiro, antes de você ir na rua, vai no
na barbearia onde o Cotaribon trabalha. Vestia uma própria roupa com um capuchinho que me tava para cara. Eu cheguei lá, eu encontrei a lhe cortar cabelo. E a pessoa que estava a lhe cortar cabelo é também meu irmão da infância. Comecei a explicar as coisas. E ele também ficou surpreso. Perguntou, e o pai que estava aí? Tá onde? Eu lhe falei, não, o pai, desde dia 23 de dezembro, até hoje ninguém sabe dele. Trocou de número, todo número que os chefes, os colegas dele nos dão, não chamam. Todos os números não chamam. Então, minha mãe faleceu em 2019. Eu aqui no AMO estou como o mais velho, como o primeiro mais velho, mas eu tenho o mais velho mesmo, o pouco mais velho, que eu lhe sigo, que é o Hamilton, que eu estava com ele aí no Anda. O que me fez vir aqui no AMO é o acidente que eu tinha. A minha vida mesmo de grupo, a polícia tinha que me dar um tiro, eu acho que tiro de bala seca. Sim, então tinha um problema no pé esquerdo, que o pai mesmo, que ele estava com as crianças aqui no AMO, é quem ligou, falou que não, ele tem que ver aqui, com o clima daqui do AMO, ele vai recuperar. Cheguei dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro cheguei com o clima, com as medicações, com os bálsamos que me deram lá. Graças a Deus, não fiz uma semana, larguei já uma muleta. Ficando aí, ilusão mais ilusão, larguei a outra muleta. Comecei a ficar mais maluco. A mãe já não está em casa. Então, pai, sem saber que ele já tem outra família, em outro sítio, eu não sabia. Mas quando os meus irmãos me falavam, eu não acreditava. Então, eu não acreditava, eu só falava, não, o pai nunca vai nos abandonar, porque na sentada ele mesmo disse que não, ele pode ter outra mulher, mas ele estará para a passo conosco. Mas desde aquele dia que foi, virou um peso para mim ser o mais velho de casa. Eu expliquei nele, eu falei, não, eu vou entrar na rua mesmo, hoje eu vou ter que fazer isso e aquilo. Ele tinha que mandar parar de lhe cortar cabelo, eu assim já fui para entrar na rua. Me chamou, me pegou na mão, me falou, você crê mesmo em Deus? Você crê mesmo crer? Eu disse, sim, eu creio. Você acredita mesmo que Deus existe? Eu disse, sim, acredito. Então, você acredita que Deus existe? Olha, Deus multiplicou, eu não vou esquecer disso, Deus multiplicou mais de 1000 pessoas através de 5 pães. Alguma criança até quem veio, 5 pães e 2 peixes. Uma criança quem veio, deu a Jesus, mas Jesus viu que não, para me seguirem, vai ter que, para me ouvirem, vai ser necessário eles comerem. Então Deus multiplicou aqueles pães e os peixes e comeram e sobrou. Então me perguntou, o que você tem aí para comer? Eu disse, não, no momento só temos fuba. Tirou 200 kwanza no bolso, me falou comprar lá pelo menos um peixe, óleo de 50, qualquer coisa assim para comer. Me deu um sabão, também me deu um sabão, que até hoje o sabão está lá. Me deu um sabão. E mal entrei lá dentro, esqueci o que eu queria fazer. Me deu um abraço, me falou que não, Deus proverá, porque nem todo dia são santos. Ficam assim. E graças a Deus, não me deixei levar. Sim, não me deixei levar. O que eu mais quero é que Deus me mude, que eu seja a nova criatura. Sim. Eu quero que Deus é que conduza o meu caminho. Não o mal que conduz ao meu caminho. Eu quero conhecer bem Deus, porque Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. É amor, é carinho. Então, só dos sábados que eu fiquei aí na igreja, sempre eu saio da leve. E os louvores, porque eu gosto de cantar. Sim. Os louvores ainda mais me deixa mais curioso.
e com aquela vontade de seguir mesmo Cristo. Então, eu estou com aquela mesmo, não. Deus existe e para não desamparar Deus, eu não posso fazer coisas ilícitas. Conforme o irmão me travou daquela vez, é tipo, não tem, dobra teu joelho, crê, reza, que onde tu vais, que Deus vai te dar, vai usar uma pessoa, vai dar, mas não você que vai fazer, Deus é que você vai lembrar, por isso que eu estou te falar. Sim, sempre que há aflições, assim em casa, eu prefiro estar ajoelhado a rezar, ler uns capítulos que deram na igreja, porque eu aponto, não procuro, eu aponto. Começando a ler, saindo daí, vou para a casa do irmão, que me dá sempre, porque não está sendo aqui a casa do irmão, aqui é a minha casa. Saindo daí, vou na casa dele, lhe peço oração, para me fazer uma oração, e a oração, graças a Deus, de todas as orações, Deus nunca ignorou nenhuma. Esse é onde eu vejo que Deus, na verdade, existe. E na oração, nós não podemos orar com dúvida. Temos que orar, crer que tipo estás a falar com o teu pai, mesmo o próximo. Sim, é isso aí, que estou a ver muitas maravilhas em mim. E outra coisa, essa semana, no dia mesmo que eu reclamei, no dia seguinte, eu não tinha roupa, eu só tinha uma calça de que para ir na igreja. Uma calça e 2 camisas. A irmã Janete, que Deus lhe abençoe, que eu quero que todo mundo mesmo que é da igreja ore muito para ela. A irmã Janete, eu não sei, eu acho que o Espírito Santo é que lhe tocou, viu que não, Valdemiro, porque ela mesmo a nos levar em casa, ela falou que vai ter que ter uma conversa séria comigo. Sim. Ela mandou alguns vestuários e umas cestas básicas. Eu não estava em casa. Eu assim já estava assim, com meus amigos, fazer coisa. A beber mesmo. A beber álcool, a beber. Então o irmão estava. A irmã já trouxe. Ele só estava à espera de mim. Viu que não estava demorando demasiado. Entregou a minha irmã. Entregou na minha irmã. Então quando eu chego em casa para banhar, para trocar de roupa com meus amigos, a minha avó é quem me chama, me fala, vem aqui, vai ver o que está na sala. Estou aí vendo na sala, estou vendo muitas roupas, um saco assim de massa, óleo, graças a Deus. Estou vendo, quem trouxe isso? Perguntei já. O meu irmão que é da Testemunha de Jeová, é quem disse, não mano, quem trouxe é aquele tem um instrutor, ele chama instrutor. Eu tenho instrutor, agora se peguei instrutor, qual? Aquele que anda de moto, porque eu tinha um, eu perguntei aquele que anda de moto, ele disse não, o que tá morando aqui no Cota de Tilson, é como então, trouxe que hora? Aí ele disse, ele trouxe mesmo há pouquinho, então, ouvi não, comecei já a fazer já a divisão, coisas que não me cabem, comecei a dar nos meus irmãos. Coisas que não, se de mulher, dei também na pessoa que recebeu, que é a Sarita, o nome dela. E eu amo muito da caçula, porque a minha mãe, antes de falecer, ela tipo, já sabia mesmo que vai falecer. Ela só pediu mesmo, por favor, não importa do que vocês serem, ou do que um dia serão, cuidam bem dessa vossa caçula, que é a Micaela. Então, eu tirei toda uma boa parte para a Micaela, meti assim num saco. E a minha avó disse, assim mesmo, mano. Eu não entendi porque que a minha avó falou aquilo. Assim mesmo, mano, muda. E vai lá, vai na casa dele. Peguei a minha metade e meti assim no quarto. Quando eu estava fora de si, eu vi não. Eu só ir lá assim, agradecer assim. Não vale a pena sério, que Deus está vendo meu coração, está falando, se está agradecer, é mesmo, na verdade, é Cristo. Sim, então, por isso que de noite, no sábado, que de ontem, eu fui lá, batendo a porta,
E hoje, graças a Deus, estou com camisas bonitas. Graças a Deus. Sim. Qual é assim as principais dificuldades que vocês enfrentam lá em casa? As principais dificuldades é mesmo na alimentação. É só mesmo na alimentação. Senão, graças a Deus, Cacimba tem água, na torneira antiga sai água, só no nosso quintal. Na torneira antiga sai água, nessa dos chineses também sai água. Agora, a minha avó sabe que eu gosto de comer muita verdura. Ela me ensinou a preparar a terra, como se prepara a terra e como se semeia. Eu preparei um pouco. Lá no quintal tem um espaço que me tira a semente, uma assim, rama, que se quando eu saio na rua, consigo um 100, compro um meio de fuba, dou. Eu não dou na mulher de casa, porque a minha irmã é um tipo de pessoa muito viciada no jogo da batota. Se você lhe dá uma coisa, ela prefere lhe vender para jogar batota. E então, o meu irmão que eu lhe puxei, lhe dou nele, e é ele quem gere de tudo que me chega. E graças a Deus, eu não está me chegando coisas do mal, que eu estou fazendo coisas ilícitas, não. Está chegando a bênção do Senhor. Então, desde aquele dia, eu vi Cristo mesmo existe, eu não posso duvidar de Cristo. Até que tem um dos meus amigos que também disse, não, tá bonito, eu gostaria de ir também na igreja contigo. Eu disse, não, se estiver disposto, eu mesmo no sábado vou ver a tua procura. E o sábado que eu fui lá, eu encontrei que ele estava, nós chamamos de ressaca, estava ressacado. Ele disse, não vai dar para ele, porque estava muito alto de álcool. Aí ele falou, então tá bom, fica para outro sábado. Ou para você começar a acompanhar o estudo. Sim. Graças a Deus. Hoje estou aqui, estou em vida, respiro. E graças a Deus. Tem coisas mesmo que me abala mesmo. Mas só de ver aquela caçula, que a Micaela me cuida porque ela me motiva. E nesse sábado que não fui, estava me dando erro. Você não foste por quê na igreja? Você não fez nada nos últimos dias, estás até bem boa cor, até corpo do pai. Até corpo do pai. Ela me ralhou mesmo, Não ficar assim, de olhar só mesmo, de olhar. Ela tem razão. Tem mesmo razão. Assim eu vou fazer o quê? Durante o sábado, vou sair mesmo. E ela me falou, não, mas não vim aqui, disse para você não sair. Então fiquei mesmo só, já em casa, que chegou aquela hora de tocar na atividade, que não vi na atividade, primeiro ainda vou saber como é que o culto foi. E ela me explicou o culto e graças a Deus, eu respiro o ar do Senhor Jesus Cristo. Eu sei fazer algo, eu sou barbeiro. E o estranho é que na minha casa tem um monte de construir um espaço. Eu aqui vivo com os tios, vim de Luanda, mas nasci aqui, vivo em Luanda. Vim aqui simplesmente para estudar. Meu tio, ele tem espírito empreendedor, construiu assim alguns espaços no quintal para ser barbearia. Essa barbearia já está desde 2020. E eu vi, não, aqui não tem assim tanto rendimento, porque já estava viciado com aquele rendimento de Luanda. Disse, não, acho que eu não vou estar nessa barbearia. Trabalhava lá com os jovens, até que a barbearia fechou. Os jovens também notaram que tinha fraca adesão. Fechou. Ficou fechada 2021, 2022. Então, 2023, eu fiz uma retrospectiva. Poxa, a minha ocupação aqui simplesmente é ir na escola. Então, que tal passar matar o tempo aqui na barbearia? Foi logo no dia 1 de janeiro que eu decidi abrir aquele espaço. Pelo menos mato aqui tempo. E foi exatamente naquele dia, enquanto eu cortava o cabelo, o irmão Valdemiro entrou.
todo ele bem embriagado, mas bem embriagado mesmo. E ficamos a conversar, porque ele é o vizinho, e eu, embora vindo aqui como estudante, então conheci ele, nos familiarizamos, porque ele é amigo da família também. Os pais ficaram um pouquinho tristes a ver o caminho que ele tomou. Mas naquele dia ele veio todo embriagado, sentou e se abriu para mim. Eu fiquei assim um pouco espantado, contou-me da trajetória dele em Luanda, o que ele fazia em Luanda e o que fez vir aqui no Ambo. Fiquei espantado, porque eu só via ele cocheando. Diziam que ele tem uma ferida grande, mas diziam só que é de acidente de moto. Mas ele me contou detalhadamente o que foi aquilo, que aquilo foi uma bala de polícia enquanto ele realizava um assalto. E eu fiquei um pouco perplexo. Então, depois um amigo meu me liga. Enquanto eu telefonava, ele apanhou sono. Apanhou um sono mais pesado, que até depois teve que cair, se deitou no chão, cheio de cabelo. Ali, então ele teve que ir pegar uma coberta. Eu disse, não, se eu lhe acordar, nem ele vai conseguir chegar em casa. Então estendi mesmo ali e me pus aí a dormir. Depois ele teve um sono pesado. E depois, como em casa o almoço já estava feito, tive que lhe acordar mesmo. Porque eu sabia que esse jeito que está embriagado deve estar fraco. Lhe dei comida. Ele comeu, agradeceu muito, comeu de tal forma que nem 5 minutos fez, a comida acabou. Ele disse, então tinha mesmo fome. E depois daí ele disse, você lembra que a gente conversou? Eu disse, não lembro bem. Eu disse, você me contou sobre a tua vida em Luanda. Eu disse, sim. E aí onde parte o conselho. E ele se abre, mostra o desejo dele. E aí a história, todo mundo sabe. E ele começou a frequentar a igreja. E me senti um privilégio ter que acompanhar ele com esforço e ajuda de alguns irmãos e de todo mundo que está interessado a ver esse vídeo, a tentar ajudar, que vai ser uma bênção não só para ele, mas para nós também, porque está escrito que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu peço a todo mundo que está a ver este vídeo que eu estou a precisar de um emprego, algo que vem do meu suor, para sustentar os meus irmãos. Nós somos os 6, mas o que eu sei fazer é procurar sinal de parabólica, ajudante de construção civil, e domino um pouco a instalação, que é eletricidade. Se tiver alguém para me ajudar, por favor, me ajude, que Deus também vai te ajudar. Então, eu aconselho que ficamos mais atentos aos detalhes, que não esperemos só que as pessoas venham ter comigo, porque eles tiveram a coragem de vir ter comigo, mas muita gente espera apenas que a gente vá ao encontro deles. Então, como cristão, devemos perceber que, de tal modo que Jesus nos encontrou, nós devemos também ir ao encontro das pessoas para os encontrar e mostrar a salvação para eles. É uma experiência muito real na minha vida que nunca aconteceu. Apenas me lembra a oração que eu fazia sempre, porque às vezes eu caía dentro de mim, tudo bem, aceitei Jesus, estou muito tempo na igreja. O que é que eu já fiz para Jesus? Será que a minha vida será sempre essa rotina, vivo só aos sábados, só para isso? Jesus me chamou só para isso. Então a minha oração era, Jesus, por favor, mostra-me alguém com quem pelo menos eu possa partilhar, nem que for um texto bíblico. Alguém que possa pelo menos entender o que eu entendi, saber sobre a salvação. Então, esse acontecimento me lembra que é uma resposta de Deus. É uma resposta de Deus à minha oração, porque todo aquele que nasce no reino de Deus, nasce como um missionário. E nós fomos chamados para isso. Mais do que uma responsabilidade, é um grande prazer para mim poder partilhar a palavra. E pela graça de Deus já começamos o estudo. A irmã Janete providenciou o manual Ouvindo a Voz de Deus. E falando da irmã Janete, eu gostaria que a igreja em si orasse também pela família da irmã Janete, porque está sendo uma bênção muito especial na vida desses nossos irmãos. E para mim também. Ela vem ajudando sempre com esses trabalhos, com tudo que vem ao seu alcance. E só peço mesmo oração e agradecendo a Deus, porque ela também está sendo um canal, não só eu, tanto eu, o irmão Cândido Vieira, a irmã Janete,
e a igreja que está orando por isso estão sendo um canal para a transformação da vida dos nossos irmãos. E começamos os estudos com a irmã Maria, com esse manual. Graças a Deus já estamos na lição número 4. E com o irmão Valdemiro começamos exatamente hoje a lição número 1. E que está sendo uma experiência muito, mas muito boa. E algo que eu gostaria de partilhar é que a igreja ainda estava naquele processo de procurar um obreiro para que dirigisse o estudo. Mas havia aquela demora. E a irmã Janete convidou-me, disse: que tal o irmão passar uma das tudo uma vez que vive próximo dele? E veio um calafrio, me senti impotente quanto a isso. A responsabilidade era tanta que me senti impotente. Mas Deus me mostrou algo enquanto eu meditava no livro Este Dia com Deus, um livro de meditação da nossa irmã Ellen White. Só não lembro o tema, mas eu li umas passagens que ela dizia: desde o momento que a gente se entrega inteiramente de coração a Deus, Ele usa-nos como bênção para outros. Não devemos em nenhum momento nos sentir incapazes de poder transmitir a palavra de Deus a outros. Porque de tão insignificante que a gente é, quando nos colocamos na mão de Deus, Ele pode fazer maravilha na nossa vida e na vida de todos quanto entrarem em contato conosco. E aquela lição, aquela meditação bateu diretamente comigo e eu senti Deus falando para mim. E não importa o quão impotente eu me senti, eu podia ser muito bem compartilhar a palavra com meus irmãos, desde que eu tenha a plena certeza que no momento que eu abro a palavra, não sou eu que estou falando, mas é Deus falando para nós. E foi aí que eu depois liguei para a irmã Janete, ligou para mim dizendo que vai comprar os livros e que vai esperar o obreiro, mas ela disse: pode ser o irmão. Eu, sem hesitar, respondi sim, sem problema. Mas peço que a irmã Janete orem por mim, para que o Espírito Santo me use ao transmitir essa palavra. Está sendo uma bênção de fato, porque enquanto eu abro a Bíblia, eu não sinto que estou abrindo só para que eles vejam. Aquilo está servindo também para mim. E isso é o propósito. Por isso que Deus, com tanto poder que Ele tem, com os anjos magníficos que Ele tem em poder, Ele ainda assim usa homens para que transmitam a sua palavra. Por quê? Porque eu entendo que ao momento que a gente decide partilhar a palavra, a gente também se transforma. E esse é uma experiência que eu estou vivendo na pele, na realidade. O meu maior desejo é que eles sintam e vivam a transformação que Jesus preparou para eles. A mudança de vida. Porque nós sabemos, segundo os evangelhos, que toda pessoa que entrava em contato com Jesus transformava de vida. A sua vida já não era a mesma, era outra. Esse é o desejo para a minha vida e para a vida dos meus irmãos também. Esse é um grande desejo do meu coração.